Minha neta de 10 anos olhou para mim com desprezo e declarou na frente de todos que eu era um ninguém. Um velho fracassado que nunca conseguiu nada na vida. A sala inteira explodiu em gargalhadas, incluindo meu próprio filho. Eu me levantei daquela mesa em silêncio. Peguei minhas chaves e saí. Naquela noite, meu telefone tocou. Era meu filho pedindo o dinheiro do aluguel. Eu digitei apenas 3 palavras que mudaram tudo. Resolva você mesmo. Na manhã seguinte, quando descobriram a verdade sobre quem realmente pagava suas contas, o pânico tomou conta. Mas já era tarde demais. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Mauro Nogueira, tenho 57 anos e até 3 dias atrás eu acreditava que tinha uma família que me respeitava. Que ilusão a minha! A verdade é que eu passei os últimos anos sendo tratado como um capacho, um ATM humano que existia apenas para facilitar a vida de todos. Mas isso acabou. Tudo começou num sábado ensolarado de novembro aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha organizado um almoço na minha casa em Laranjeiras para comemorar a formatura da minha neta Beatriz no ensino fundamental. Sim, eu sei, parece bobagem comemorar formatura do 9º ano, mas para mim cada conquista da minha família merecia ser celebrada. Gastei a manhã inteira preparando tudo. Feijoada completa, farofa, couve, laranja, o arroz branco soltinho como minha falecida esposa Helena costumava fazer. A mesa estava linda, decorada com flores amarelas que comprei na feira da manhã. Tinha até bolo de chocolate com a frase "Parabéns, Bia", escrito em glacê rosa. Eu estava orgulhoso do resultado. A casa brilhava, cada cômodo limpo e arrumado. Coloquei até aquelas toalhas bonitas que guardava para ocasiões especiais. Quando meu filho Gustavo chegou às 11h30 com a família, eu senti meu coração se aquecer. Talvez hoje fosse diferente. Talvez hoje eu finalmente recebesse o respeito que merecia como pai e avô. Como eu estava enganado. Gustavo entrou com aquele sorriso automático que ele aperfeiçoou ao longo dos anos. O tipo de sorriso que não chega aos olhos. Minha nora Fernanda veio logo atrás, os saltos repicando no piso de cerâmica, sem nem me cumprimentar direito. E Beatriz, minha netinha de 10 anos, entrou grudada no celular como se aquela tela fosse mais importante que qualquer coisa ao redor. "Oi, pai", disse Gustavo me dando um tapinha no ombro. "Que cheiro bom. Feijoada?" "Sim, seu prato favorito", respondi com entusiasmo. "Preparei tudo hoje de manhã. Está tudo quentinho." Fernanda passou direto por mim e foi sentar no sofá. "Tem água com gás?" "Não consigo beber água normal." Engoli seco. "Claro. Deixa eu pegar para você." Enquanto ia até a cozinha, ouvi Beatriz reclamando. "Pai, por que a gente tem que vir aqui? A casa do vovô é tão antiga, nem tem Wi-Fi decente." Meu coração apertou com aquelas palavras, mas eu fingi não ter ouvido. Voltei com a água com gás que tinha comprado especialmente porque sabia que Fernanda só bebia isso. Água comum não era boa o suficiente para ela. "Aqui está", disse entregando o copo. Fernanda pegou sem nem olhar para mim, os olhos fixos no próprio celular. "Mauro, você não tem gelo?" "Eu não bebo água sem gelo." "Desculpa, vou buscar." Quando voltei com o gelo, finalmente consegui chamar todo mundo para a mesa. Tinha caprichado na apresentação. A feijoada estava numa travessa de porcelana branca, cercada pelos acompanhamentos em tigelas menores. O cheiro que subia daquela comida era de dar água na boca. "Gente, vamos sentar? Está tudo pronto", anunciei com orgulho mal contido. Todos se acomodaram à mesa. Beatriz sentou com aquela cara de quem estava sendo torturada. Fernanda analisou a comida com uma expressão crítica. Gustavo pelo menos teve a decência de parecer um pouco interessado. "Pai, você colocou linguiça calabresa na feijoada?" perguntou Gustavo. "Eu te falei que Fernanda não come linguiça calabresa, só linguiça toscana." Eu não lembrava dessa conversa. "Desculpa, filho. Eu não sabia que tinha mudado." "Não mudou?" Fernanda interrompeu com aquele tom ácido que era sua marca registrada. "Eu sempre falei isso. Você que nunca presta atenção no que eu falo." Respirei fundo. "Tem bastante carne de porco, costelinha. Paio, você pode comer o resto." "Eu sou bem seletiva com o que como, Mauro. Você sabe que eu cuido da minha alimentação."
Olhei para ela e para o corpinho magro demais. Resultado de dietas malucas e academias caras que eu ajudava a pagar sem que Gustavo soubesse. Mas mordi a língua. Vovô! Beatriz finalmente tirou os olhos do celular. Cadê o refrigerante? Você não comprou refrigerante? Tem suco natural de laranja, respondi. Fiz hoje de manhã, bem geladinho. A cara que ela fez foi como se eu tivesse oferecido veneno. Suco! Vovô, ninguém mais bebe suco. Isso é coisa de velho. Gustavo riu daquela risada nervosa. Bia, não fala assim com seu avô. Mas o tom dele não tinha nenhuma autoridade real. Era só uma frase automática, sem convicção. Beatriz voltou para o celular, ignorando completamente a repreensão fraca do pai. Começamos a comer em silêncio. Bem, eles comeram. Fernanda cutucava a comida como se estivesse procurando algo suspeito. Beatriz comia fazendo caras e bocas. Apenas Gustavo parecia apreciar minimamente o esforço que eu tinha feito. Está ótimo, pai, ele disse entre garfadas. Você sempre fez a melhor feijoada. Aquelas palavras me aqueceram um pouco. Pelo menos meu filho ainda sabia reconhecer algo bom. Mas a paz durou pouco. Fernanda começou a falar sobre a viagem que eles estavam planejando para Búzios no final do mês. Uma casa de frente para a praia, 5 dias de descanso, passeios de barco. Vai ser maravilhoso. Ela suspirava. Preciso desse descanso. O trabalho está me matando. O trabalho. Fernanda trabalhava meio período numa loja de roupas de uma amiga. 3 dias por semana, 4 horas por dia. Mas ouvi-la falar, parecia que carregava o mundo nas costas. Quanto vai custar essa viagem? Perguntei casualmente. Fernanda me lançou um olhar irritado. Não sei exatamente. Por que a pergunta? Só curiosidade. Menti. Eu sabia exatamente por que perguntava. Porque no final das contas, quem pagaria seria eu. Gustavo mudou de assunto rapidamente. Ele sempre fazia isso quando o dinheiro entrava na conversa. Meu filho tinha 35 anos. Era gerente numa empresa de logística. Ganhava razoavelmente bem, mas nunca parecia suficiente. O estilo de vida que Fernanda exigia sempre superava o que ele ganhava. E era aí que eu entrava. O pai que sempre dava um jeito. O pai que pagava a diferença. O pai que garantia que meu filho não passasse vergonha com a esposa exigente. Depois do almoço, trouxe o bolo. Tinha até comprado velinhas com o número 10. Comecei a cantar parabéns, esperando que todos me acompanhassem. Gustavo cantou, meio sem graça. Fernanda mexia no celular. E Beatriz? Beatriz me interrompeu no meio da música. Vovô, para! Isso é constrangedor. Parei de cantar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bia, deixa seu avô terminar a música, disse Gustavo, mas de novo sem nenhuma firmeza real. Pai, é ridículo. Ninguém canta parabéns assim mais. E esse bolo parece de padaria barata. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Eu comprei na confeitaria de Dona Marta. Você sempre gostou dos bolos de lá. Quando eu tinha tipo 5 anos, vovô. Eu cresci. Fernanda finalmente levantou os olhos do celular e sorriu. Sorriu, como se a grosseria da filha fosse engraçada, como se eu fosse digno de ser ridicularizado na minha própria casa. Deixa o bolo aí, Mauro. A gente pega um pedaço depois. Ela disse com desdém. Coloquei o bolo sobre a mesa com as mãos tremendo levemente. Não de raiva ainda, de tristeza, de decepção profunda. Sentei de volta à mesa e tentei fazer alguma conversa. Perguntei sobre a escola de Beatriz, sobre as amigas dela, sobre as aulas. Respostas monossilábicas. Perguntei a Fernanda sobre o trabalho. Ela suspirou como se minha pergunta fosse uma invasão de privacidade. Mauro, você não entenderia. É um ambiente corporativo complexo. Uma loja de roupas. Ambiente corporativo complexo. Certo. Foi então que aconteceu o momento que mudaria tudo. Gustavo começou a falar sobre o carro novo que queria comprar. Um SUV importado. Uma dessas máquinas caras que mais parecem status ambulante do que transporte. É o modelo do ano, pai. Híbrido. Tecnologia de ponta. Super econômico no longo prazo. Quanto custa? Perguntei. 250 mil. Mas vale cada centavo. Quase me engasguei com o suco. 250 mil reais? Gustavo,
Você tem certeza que pode pagar isso? O clima na mesa mudou instantaneamente. Fernanda me olhou com aqueles olhos frios. Beatriz parou de mexer no celular. Gustavo ficou vermelho. Pai, eu sou um adulto. Sei administrar minhas finanças. Eu sei, filho. Só estou preocupado. É muito dinheiro. Você não precisa se preocupar com o que eu faço com meu dinheiro. A voz dele subiu um pouco. Não é isso. Eu só acho que talvez seja melhor pensar com calma antes de fazer um compromisso tão grande. Fernanda bateu a mão na mesa. Mauro, com todo respeito, a vida financeira do Gustavo não é problema seu. Ele é crescido. Não precisa de aprovação do pai para comprar um carro. As palavras dela eram afiadas como lâminas. Eu senti meu rosto esquentar. Eu sei que ele não precisa de minha aprovação. Só estou dando minha opinião como pai. Opinião não pedida. Ela retrucou. Beatriz aproveitou o momento de tensão para dar sua contribuição venenosa. Ela olhou para mim com aqueles olhos jovens cheios de desprezo aprendido e disse alto e bom som: Vovô, você é um ninguém. Por que está dando opinião sobre dinheiro? Você nunca teve dinheiro de verdade na vida. Mamãe falou que você é um fracassado que trabalhou a vida inteira e não conseguiu nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu senti como se tivesse levado um tiro no peito. Olhei para meu filho esperando que ele defendesse sua própria honra, que me defendesse, que colocasse limites naquela criança mimada. Mas Gustavo fez algo que eu jamais imaginei. Ele riu. Não foi uma risada nervosa. Foi uma gargalhada genuína, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha ouvido. Fernanda também riu, cobrindo a boca com a mão de um jeito falso, mas os olhos dela brilhavam de satisfação. Bia, você não pode falar assim do vovô, Gustavo disse entre risadas, mas o tom dele deixava claro que ele concordava com cada palavra. Um ninguém, um fracassado. As palavras ecoavam na minha cabeça. Eu me levantei lentamente. Minhas pernas estavam bambas, mas consegui me manter em pé. Peguei as chaves do carro que estavam sobre o aparador perto da porta. Pai, você vai sair? Perguntou Gustavo, finalmente percebendo que algo estava errado. Não respondi. Simplesmente caminhei até a porta e saí. Entrei no meu Corolla 2012, aquele carro simples mas confiável que eu tinha comprado usado há 5 anos. Sentei no banco do motorista e fechei a porta. Por um longo momento, apenas fiquei ali, as mãos no volante, o coração batendo descompassado. Um ninguém, um fracassado. Eu, Mauro Nogueira, que tinha trabalhado 50 horas por semana durante 30 anos como técnico em manutenção industrial. Eu, que tinha criado um filho sozinho depois que Helena morreu de câncer, quando Gustavo tinha apenas 12 anos. Eu, que tinha pago escola particular, universidade, formaturas, casamento, um fracassado. Liguei o carro e dirigi sem destino certo. Acabei no aterro do Flamengo, estacionei e fiquei olhando para a Baía de Guanabara. A tarde estava bonita, o sol ainda alto no céu. Famílias passeavam, crianças empinavam pipa, casais caminhavam de mãos dadas. E eu estava ali, um homem de 57 anos, sozinho, digerindo a humilhação que tinha acabado de sofrer na minha própria casa. Meu celular começou a vibrar. Era Gustavo. Ignorei. Vibrou de novo, de novo, de novo. 10 chamadas perdidas em 20 minutos. Depois vieram as mensagens. Pai, volta aqui. Pai, o Bia não quis dizer nada demais. Pai, você está exagerando. Pai, a Fernanda está dizendo que você ficou ofendido à toa. À toa. Eu tinha ficado ofendido à toa. Fiquei ali até o sol começar a se pôr. Então fui para casa dirigindo no piloto automático. Quando cheguei, a casa estava do jeito que eles tinham deixado. Pratos sujos empilhados na pia. O bolo ainda inteiro sobre a mesa. As cadeiras fora do lugar. Eles tinham ido embora e deixado aquela bagunça toda para eu limpar. Sentei no sofá e liguei a televisão sem realmente prestar atenção ao que passava. Minha mente estava em outro lugar, processando, calculando, lembrando. Lembrei de todos os anos que tinha trabalhado duro, acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus até a fábrica, trabalhando com máquinas pesadas, calor, barulho, risco, voltando para casa exausto, mas sempre com tempo para ajudar Gustavo com a lição de casa,
fazer o jantar, lavar a roupa. Depois que Helena morreu, eu fui pai e mãe. Fui às reuniões de pais na escola. Ajudei com os trabalhos escolares. Ensinei meu filho a andar de bicicleta, a jogar futebol, a fazer o nó da gravata. Quando Gustavo entrou na faculdade de administração, eu paguei. Mesmo tendo que fazer horas extras, mesmo tendo que apertar o cinto, eu paguei. Porque era meu filho e eu queria que ele tivesse oportunidades melhores que as minhas. Quando ele se formou, eu paguei a festa de formatura. R$ 2.000 que eu não tinha, mas consegui pegando dinheiro emprestado. Gustavo merecia comemorar. Quando ele quis se casar com Fernanda, eu paguei boa parte do casamento. R$ 15.000. Fernanda queria uma festa grande, elegante. E Gustavo me pediu ajuda com aqueles olhos de cachorro abandonado. Como eu poderia dizer não? Quando Beatriz nasceu, eu paguei o enxoval completo. Berço, carrinho, roupas, fraldas. Tudo do melhor porque era minha netinha. E nos últimos anos, eu tinha ajudado com tanta coisa que já nem lembrava direito. O carro que Gustavo dirigia, eu dei metade da entrada. O apartamento onde eles moravam, eu ajudei com o mobiliário, as viagens, as roupas de marca da Beatriz, os eletrônicos, os restaurantes caros. Tudo isso enquanto eu morava numa casa simples em Laranjeiras, dirigia um carro velho, comia em casa, não viajava. Eu tinha me sacrificado por eles. E no final, eu era o ninguém, o fracassado. Meu celular tocou de novo. Dessa vez era uma mensagem diferente, mais longa. Pai, o aluguel do apartamento vence amanhã. São R$ 3.200. Você pode depositar hoje à noite? O Bradesco está com problema no aplicativo e eu não vou conseguir transferir a tempo. Você me devolve na sexta quando cair meu salário. Li aquela mensagem 3 vezes. O sangue começou a ferver nas minhas veias. O aluguel. Claro, o aluguel que eu pagava todo santo mês há 2 anos. Porque Gustavo tinha me pedido ajuda temporária quando Fernanda tinha saído do último emprego. Ajuda temporária que virou permanente. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava a resposta. 3 palavras apenas. Resolva você mesmo. Enviei e desliguei o celular. Não queria ouvir as respostas. Não queria as desculpas. Não queria a manipulação emocional que eu sabia que viria. Fui para o quarto. Tirei do armário uma caixa de sapatos velha que ficava no alto. Dentro dela estavam todos os comprovantes, todos os recibos, todas as transferências bancárias, anos de evidências do quanto eu tinha dado para aquela família ingrata. Espalhei tudo sobre a cama e comecei a fazer contas. O resultado me deixou atordoado. Em 5 anos desde que Beatriz nasceu, eu tinha dado para Gustavo e Fernanda a quantia de R$ 184.000. R$ 184.000 que saíram das minhas economias, do meu suor, do meu trabalho duro. Dinheiro que eu deveria estar guardando para minha aposentadoria, para emergências, para ter dignidade na velhice. E eles me chamavam de ninguém. Organizei todos os papéis de volta na caixa. Depois fui até meu computador velho e abri minha conta bancária online. Ainda tinha R$ 62.000 economizados. Não era muito, mas era meu. Dinheiro que eu não ia mais desperdiçar. Aquela noite não consegui dormir direito. Minha mente não parava. Pensava em todas as vezes que tinha engolido desaforos. Todas as vezes que Fernanda tinha sido grossa comigo e eu fingi não notar. Todas as vezes que Beatriz tinha sido mal educada e Gustavo não fez nada. Eu tinha permitido. Tinha sido conivente com o meu próprio desrespeito. E agora estava pagando o preço. Às 3 da manhã, levantei e fui até a cozinha fazer um chá. Sentei à mesa, a mesma mesa onde horas antes eu tinha sido humilhado, e tomei aquele chá quente pensando no que fazer. Não era sobre vingança. Nunca foi sobre vingança. Era sobre dignidade. Era sobre me fazer respeitar. Era sobre ensinar que ações têm consequências. Liguei o celular. 53 mensagens. 28 chamadas perdidas. Nem abri para ler. Simplesmente bloqueei o número de Gustavo, de Fernanda e até de Beatriz. Precisava de silêncio para pensar. De manhã cedo, tomei banho, me vesti com calma e saí. Fui até a padaria do seu Joaquim na esquina. Comprei pão francês quentinho, presunto, queijo.
Tomei um café reforçado com um pão na chapa. Seu Joaquim notou que eu estava diferente. Mauro, está tudo bem? Você parece abatido. Estou ótimo, seu Joaquim. Melhor do que estive em anos. Não era mentira. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. O peso que carregava nos ombros tinha aliviado. Não completamente, mas o suficiente para eu respirar melhor. Voltei para casa e liguei meu celular. Mais mensagens. Desta vez de números desconhecidos. Gustavo estava tentando me alcançar por outros meios. Uma das mensagens dizia: Pai, o que está acontecendo? Por que você me bloqueou? O dono do apartamento está ligando cobrando o aluguel. Eu preciso do dinheiro hoje. É urgente. Digitei com calma. Você é um adulto. Você mesmo disse que sabe administrar suas finanças. Administre. Bloqueei esse número também. Minutos depois, outro número. Era Fernanda. Mauro, o que você pensa que está fazendo? Você vai deixar seu filho e sua neta na rua? Que tipo de pai é você? Essa mensagem me fez rir. Não uma risada de humor. Uma risada de incredulidade total. A mulher que tinha me desrespeitado agora me cobrava a responsabilidade paterna. Respondi: o tipo de pai que foi chamado de fracassado e ninguém. Vocês que resolvam. Não sou mais problema meu. Bloqueei esse número também. Durante a manhã inteira, números diferentes continuaram tentando me contactar. Ignorei todos. Às 11 horas, o portão da minha casa tocou. Olhei pela janela. Era Gustavo. Ele estava parado ali, visivelmente nervoso, o rosto vermelho, as mãos nos bolsos. Bateu na porta. Tocou a campainha. Gritou meu nome. Não abri. Gustavo ficou ali por 20 minutos. Batendo, tocando, gritando. Pai, eu sei que você está aí. Abre a porta. A gente precisa conversar. Pai, por favor. É sério. Sentei no sofá da sala, de onde podia ouvi-lo, mas ele não podia me ver. E esperei. Eventualmente ele desistiria. E desistiu. Ouvi o portão se fechar. O carro ligar. O som do motor se afastando. Suspirei. Aquilo estava apenas começando. Naquela tarde, sentei e comecei a escrever. Não sabia bem o que estava escrevendo no início. Depois percebi que era uma carta. Uma carta para mim mesmo. Sobre dignidade, sobre respeito, sobre saber quando é hora de parar de ser capacho. Escrevi sobre Helena, minha falecida esposa. Como ela sempre me dizia para não ser mole demais com Gustavo. Mauro, você vai criar um filho mimado se não colocar limites. Ela estava certa. Eu criei um filho que achava que tudo era direito adquirido. Escrevi sobre meus pais, trabalhadores humildes que me ensinaram o valor do trabalho duro, mas também me ensinaram que ninguém deve aceitar desrespeito. Meu pai costumava dizer: filho, seja gentil com todos, mas nunca deixe ninguém limpar os pés em você. Eu tinha esquecido essa lição. A tarde passou devagar. Fiz uma janta simples. Arroz, feijão, bife acebolado. Comi sozinho na mesa da cozinha, mas estranhamente não me senti solitário. Senti paz. À noite, antes de dormir, permiti-me ligar o celular uma última vez. As mensagens tinham mudado de tom. Gustavo. Pai, eu entendo que você ficou chateado, mas isso está indo longe demais. A gente vai ser despejado. Beatriz não vai ter onde morar. Como você pode fazer isso com sua neta? Fernanda de outro número. Mauro, você é um egoísta. Sempre soube que você era mesquinho no fundo. Agora está mostrando sua verdadeira cara. E até Beatriz, de um número que devia ser de alguma amiga. Vovô, por favor. Meus pais estão brigando por sua culpa. Você está destruindo minha família. Por um momento, quase cedi. Quase peguei o celular e fiz a transferência. Mas então me lembrei das palavras dela. Você é um ninguém. Um fracassado. Desliguei o celular de novo. Se eu cedesse agora, estaria ensinando que desrespeito não tem consequências. Que eles podiam me tratar como lixo e eu sempre voltaria correndo para ajudar. Não, não mais. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido em meses. Na manhã de segunda-feira acordei cedo e fui trabalhar normalmente. Eu trabalhava numa fábrica de equipamentos industriais em Bom Sucesso. A mesma onde estava há 28 anos. O trabalho era pesado, mas eu gostava. Tinha orgulho do que fazia. Meu chefe, Arnaldo, me chamou no meio da manhã.
Mauro, tem alguém na portaria procurando você. Disse que é urgente. Desci até a portaria. Era Fernanda. Ela estava diferente. Sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo simples, usando jeans e camiseta. Muito diferente da mulher produzida que eu sempre via. Mauro, preciso falar com você. Estou trabalhando, Fernanda. É rápido. Olhei para o relógio. Tinha 15 minutos de pausa. Está bem. 5 minutos. Saímos para a calçada em frente à fábrica. O barulho do trânsito da Avenida Brasil era constante. Caminhões passando, buzinas, poluição. Mauro, o que você quer? Quer que a gente se desculpe? Está bem. Me desculpa. A Beatriz se desculpa. O Gustavo se desculpa. Pronto. Agora paga o aluguel. Olhei para ela. Não havia nenhum arrependimento real nos olhos dela. Apenas desespero. Apenas cálculo. Não. Como não? Eu acabei de pedir desculpas. Desculpa não é moeda de troca, Fernanda. Desculpa tem que ser verdadeira. Você não sente nada. Só está desesperada. Ela deu um passo à frente, os olhos começando a lacrimejar. Lágrimas de crocodilo. Mauro, você vai mesmo deixar sua neta sem teto? Que tipo de avô faz isso? O tipo de avô que foi desrespeitado na própria casa e ninguém fez nada. Foi só uma criança falando besteira. E os adultos riram. Os adultos concordaram. Você ensinou sua filha a me desrespeitar, Fernanda. Anos de tratamento ruim, de comentários ácidos, de me fazer sentir pequeno. Você acha que eu não percebia? Ela abriu a boca para falar, mas fechou de novo. Pela primeira vez, parecia não ter resposta pronta. Gustavo tem um emprego. Continuei. Vocês dois têm idade para trabalhar. Beatriz não vai ficar na rua. Vocês vão ter que se ajustar, viver dentro das possibilidades reais de vocês, sem minha ajuda. Mas a gente não consegue pagar o aluguel sem você. Então mudem para um lugar mais barato. Ou Fernanda arruma um emprego de tempo integral. Ou Gustavo pede aumento. Ou vocês cortam gastos. Existem opções. Só não existe mais a opção de me usar. Fernanda me olhou como se eu fosse um estranho. Eu não acredito que você está fazendo isso. Depois de tudo que a gente é para você. E o que vocês são para mim, Fernanda? Sejamos honestos aqui. Ela não respondeu, porque não tinha resposta. Ou tinha, mas não queria admitir em voz alta. Preciso voltar ao trabalho, disse virando as costas. Mauro, espera. Não esperei. Voltei para dentro da fábrica, para meu posto, para meu trabalho honesto que aparentemente me fazia um ninguém. O dia passou devagar. Minha mente estava dividida entre o trabalho e o drama familiar. Durante o almoço, sentei com Sebastião, meu colega de trabalho há 15 anos. Mauro, você está estranho hoje. Alguma coisa aconteceu? Contei tudo para ele, desde a humilhação no almoço até o confronto com Fernanda. Sebastião me ouviu em silêncio, comendo sua marmita de arroz, feijão e frango. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Cara, você fez certo. Meu irmão passou por algo parecido com o filho dele. Ficou sustentando o moleque até os 30 anos. Sabe o que aconteceu? O filho virou um inútil. Não sabe fazer nada sozinho. Você está ensinando uma lição importante. Mas e se eles realmente forem despejados? Mauro, seu filho tem emprego. Ele ganha bem. O problema não é falta de dinheiro. É excesso de gastos. Se ele for despejado desse apartamento caro, vai alugar um mais barato. Simples assim. Ninguém vai morar na rua. As palavras de Sebastião me acalmaram um pouco. Ele tinha razão. Gustavo não estava desempregado. Não estava doente. Não estava incapacitado. Simplesmente estava acostumado a viver acima das possibilidades dele, porque eu sempre tampava os buracos. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei Gustavo sentado nos degraus da entrada da minha casa. Estava com a mesma roupa do dia anterior, barba por fazer, olhos vermelhos. Pai, a gente precisa conversar. Parei na frente dele. Estou cansado, Gustavo. Foi um dia longo de trabalho. Só 10 minutos. Por favor. Suspirei e abri o portão. Ele me seguiu para dentro. Não ofereci café, água, nada. Sentei no sofá e esperei que ele falasse. Gustavo ficou de pé, andando de um lado para outro da sala. Pai,
Eu não sei o que aconteceu com você. Você nunca foi assim. Nunca fui como? Assim. Frio. Insensível. Egoísta. A palavra egoísta me atingiu como um tapa. Egoísta. É, pai. Você está sendo egoísta. Pensando só em você, no seu orgulho ferido, sem se importar com as consequências para mim, para a Fernanda, para a Beatriz. Levantei do sofá lentamente. Senti o sangue subir para o rosto. Gustavo, senta. Pai, eu... Senta. O tom da minha voz deve ter surpreendido ele porque obedeceu imediatamente. Sentou na poltrona em frente ao sofá, as mãos nas coxas, me olhando com uma mistura de medo e ressentimento. Peguei a caixa de sapatos que tinha deixado sobre o aparador. Coloquei na mesinha de centro entre nós. Abri. O que é isso? Perguntou Gustavo. São comprovantes, recibos, extratos bancários, 5 anos de transferências, pagamentos, ajudas. Comecei a tirar os papéis e colocar sobre a mesa. Um por um. Metodicamente. Janeiro de 2019. R$ 5.000 para ajudar com o enxoval da Beatriz. Março de 2019. R$ 3.000 para o berço e o carrinho. Junho de 2019. R$ 2.000 para a festa de 1 ano dela. Gustavo olhava para os papéis como se fossem cobras venenosas. Continuei. 2020, R$ 10.000 de entrada no seu carro. 2021, 8.000 para mobiliar o apartamento novo. 22, 23, 24, R$ 3.200 mensais do aluguel. 38 meses seguidos. Fiz as contas em voz alta. Isso dá R$ 121.600 só de aluguel. Somando tudo mais, R$ 184.000. Você ouviu bem, filho? R$ 184.000. O rosto de Gustavo tinha perdido toda a cor. Eu não sabia que era tanto. Não sabia ou não queria saber? Cada vez que eu transferia dinheiro, você sabia que eu estava me sacrificando. Sabia que eu estava tirando da minha aposentadoria, da minha segurança, mas não se importava, porque era conveniente. Pai, eu sempre tive intenção de devolver. Intenção não paga conta, Gustavo. E mais importante que o dinheiro, sabe o que realmente me doeu? Foi ser tratado como nada, como lixo. Por você, pela sua esposa, pela sua filha. A Beatriz é criança. Crianças aprendem com os pais. Aquela menina não inventou aquelas palavras. Ela ouviu. Em algum momento na casa de vocês, alguém me chamou de fracassado. De ninguém. E ela ouviu. E achou que estava tudo bem repetir porque os adultos ao redor dela concordaram. Gustavo baixou a cabeça. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente envergonhado. Filho, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas eu não vou mais financiar um estilo de vida que você não pode pagar. E não vou mais aceitar desrespeito. O que você quer que eu faça? A voz dele saiu baixa, derrotada. Quero que você seja um homem. Um pai de verdade. Que ensine sua filha a respeitar os outros. Que sustente sua família com seu próprio trabalho. Que pare de viver de aparências. E se eu não conseguir pagar o aluguel? Então muda para um lugar mais barato. Vende o carro e compra um popular. Corta os gastos. Fernanda trabalha mais. Tem 1000 soluções que não envolvem meu dinheiro. Gustavo ficou calado por um longo momento. Finalmente levantou os olhos para mim. Você não vai voltar atrás? Não. Nem se eu pedir desculpas. Nem se a Beatriz pedir desculpas. Desculpas são importantes, mas não são suficientes. Eu preciso ver mudança real, respeito real. E mesmo assim, minha ajuda financeira acabou. Vocês precisam aprender a andar com as próprias pernas. Gustavo se levantou. Parecia ter envelhecido 10 anos. Está bem, pai. Eu entendi. Ele caminhou até a porta, parou, se virou. Só uma coisa. A Fernanda, ela sempre falou mal de você. Desde o começo. Eu nunca defendi você como deveria. Desculpa. Aquela confissão me acertou no peito. Doeu. Doeu muito. Mas também me deu clareza. Obrigado por admitir. Disse simplesmente. Gustavo saiu. Ouvi o portão se fechar, o carro ligar, o som do motor se afastando. Voltei para o sofá e olhei para todos aqueles papéis espalhados. Anos de sacrifício. Anos de amor mal direcionado. Recolhi tudo de volta para a caixa. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, chorei. Não de raiva. Não de mágoa. De libertação.
De alívio. Porque finalmente eu tinha colocado um limite. Finalmente eu tinha dito não. Os dias seguintes foram de silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Era como se eles tivessem finalmente entendido que eu estava falando sério. Voltei à minha rotina. Trabalho, casa, academia 3 vezes por semana. Pescaria aos domingos com Sebastião. Comecei a fazer as coisas que tinha parado de fazer porque estava sempre ocupado ajudando Gustavo. Fui ao cinema sozinho. Comprei um livro que queria ler há meses. Pintei o quarto que precisava de pintura há 2 anos. Consertei o vazamento na área de serviço. Pequenas coisas que me faziam sentir bem. 2 semanas depois do confronto, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Atendi com cautela. Alô, senhor Mauro? Aqui é da escola da Beatriz. Sou a diretora Sônia. Meu coração disparou. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa com minha neta? Não, ela está bem. Mas preciso conversar com o senhor sobre uma situação delicada. Seria possível o senhor vir até a escola amanhã às 3 da tarde? Do que se trata? Prefiro conversar pessoalmente. Pode ser? Fiquei preocupado, mas concordei. No dia seguinte, saí do trabalho mais cedo e fui até a escola particular onde Beatriz estudava. Uma escola cara em Botafogo. Mensalidade de R$ 2.500. A diretora Sônia me recebeu em sua sala. Uma mulher de uns 50 anos. Óculos de leitura pendurados no pescoço. Jeito profissional, mas gentil. Senhor Mauro, obrigada por vir. Vou ser direta. A mensalidade da Beatriz está atrasada há 3 meses. São R$ 7.500. Tentamos contato com os pais várias vezes, mas eles sempre prometem pagar e não pagam. R$ 7.500. 3 meses. Claro. E por que está me ligando? Eu não sou o responsável financeiro da Beatriz. Eu sei, senhor Mauro. Mas no cadastro da escola, o senhor consta como contato de emergência. E, sinceramente, estamos em uma situação difícil. Se não recebermos o pagamento até sexta-feira, vamos ter que pedir que a Beatriz não retorne às aulas. Meu primeiro instinto foi pegar o celular e fazer a transferência. Mas parei. Diretora Sônia, eu entendo a situação da escola, mas a responsabilidade é dos pais. Eu não vou pagar. Ela pareceu surpresa. Senhor Mauro, mas é sua neta. Ela vai ficar sem estudar. Ela não vai ficar sem estudar. Ela vai estudar em uma escola que os pais dela possam pagar. Existem boas escolas públicas. Existem escolas particulares mais acessíveis. O problema não é falta de opção, é teimosia. A diretora ajeitou os óculos, claramente desconfortável. Entendo sua posição, mas a Beatriz vai sofrer com isso. Ela vai ter que mudar de escola, deixar as amigas. Diretora, minha neta me chamou de ninguém há 3 semanas. Me chamou de fracassado e ninguém fez nada. Não os pais, não ninguém. Agora ela vai aprender que ações têm consequências. Sônia ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. Então disse algo que me surpreendeu. Senhor Mauro, posso falar com franqueza? Por favor. Eu vejo muitas famílias passarem por aqui. E sabe o que eu vejo cada vez mais? Avós se sacrificando enquanto os pais vivem acima das possibilidades. Os avós pagam escola, pagam roupa, pagam tudo. E no final, não recebem nem respeito. O senhor está fazendo a coisa certa. Está ensinando uma lição que vai valer muito mais que qualquer mensalidade. Aquelas palavras me emocionaram. Finalmente alguém entendia. Obrigado por dizer isso. Vou ligar para os pais agora mesmo e ser clara. Ou pagam até sexta, ou a Beatriz não volta segunda-feira. Saí da escola com sentimentos misturados. Por um lado, alívio por ter mantido minha posição. Por outro, tristeza pela situação da minha neta. Mas eu sabia que estava fazendo o certo. Na sexta-feira à noite recebi uma mensagem de Gustavo. Não estava bloqueado mais porque eu tinha desbloqueado todos, na esperança de que uma conversa madura pudesse acontecer eventualmente. Pai, precisei tirar a Beatriz da escola. Não consegui pagar. Ela vai estudar numa escola municipal perto de casa. Fernanda está furiosa comigo. Está dizendo que eu destruí o futuro da nossa filha, que sou um fracassado igual a você, igual a mim. A ironia era amarga. Respondi: a escola municipal pode ser muito boa se vocês se envolverem na educação dela em casa.
E seu fracasso não é ser igual a mim. Seu fracasso é ter vivido de mentiras e achado que ia durar para sempre. Ele não respondeu. Mais uma semana passou. Eu continuei minha vida. Até comecei a namorar. Conheci Valéria, uma enfermeira de 52 anos no supermercado. Começamos conversando sobre o preço do feijão. Terminamos tomando café juntos. Ela era viúva também. Entendia minha solidão. Nossa primeira saída foi ao cinema. Um filme policial que nenhum dos dois entendeu muito bem, mas rimos juntos da confusão. Depois fomos jantar num restaurante simples do bairro. Conversamos por horas. Mauro, você é diferente dos homens da nossa idade. Ela disse entre uma garfada e outra de lasanha. Como assim? Você ouve, você pergunta, você se interessa de verdade. A maioria dos homens da nossa idade ou está amargurado com a vida ou está desesperado por uma mulher para cuidar deles. Ri. Eu sei cuidar de mim. Cozinho, lavo, passo. Aprendi por necessidade. E eu valorizo isso. Independência é atraente. Naquela noite, quando nos despedimos na porta da casa dela em Vila Isabel, ela me deu um beijo no rosto que durou 1 segundo a mais que o normal. Senti borboletas no estômago como um adolescente. Dirigi para casa sorrindo. Fazia anos que eu não me sentia assim. Leve, feliz, com possibilidades. Estava tão perdido nos meus pensamentos positivos que quase não vi o carro parado na frente da minha casa. Quando vi, reconheci. Era o carro de Gustavo. Estacionei e desci. Gustavo estava sentado no banco do motorista. Fernanda no passageiro. Beatriz no banco de trás. Os três me olharam quando passei pela frente do carro. Pai! Gustavo abriu a porta e desceu. Fernanda e Beatriz também saíram. O que vocês querem? Perguntei, a felicidade que sentia minutos atrás começando a evaporar. Podemos entrar? Pediu Gustavo. Olhei para os três. Estavam diferentes, mais simples. Fernanda sem joias, sem unhas feitas. Gustavo com roupas mais gastas. Beatriz sem o celular na mão. Podem. Entramos. Eles se sentaram na sala enquanto eu oferecia água. Todos aceitaram. Notei que estavam nervosos. Então, perguntei sentando no sofá. Gustavo olhou para Fernanda. Ela olhou para Beatriz. Beatriz olhou para o chão. Pai, viemos pedir desculpas. De verdade desta vez. Estou ouvindo. Fernanda respirou fundo. Mauro, eu fui uma péssima nora. Fui grossa, desrespeitosa, ingrata. Você sempre nos ajudou e eu retribuí com desdém. Eu fui criada numa família com dinheiro e sempre achei que todo mundo que não tinha muito dinheiro era menos importante. Eu estava errada. Muito errada. Aquela confissão me pegou de surpresa. Fernanda parecia genuinamente arrependida. E eu, continuou Gustavo, fui um péssimo filho. Deixei minha esposa te desrespeitar, deixei minha filha te desrespeitar. Pior, eu mesmo te desrespeitei. Ri quando você foi humilhado. Aceitei seu dinheiro como se fosse obrigação sua nos sustentar. Fui um covarde e um ingrato. Beatriz começou a chorar. Não aquele choro manhoso de criança querendo algo. Era um choro genuíno, de arrependimento. Vovô, ela soluçou. Eu te magoei muito. Eu falei coisas horríveis que meus pais me deixaram achar que eram normais. Eu não sabia quanto você fazia por nós. Não sabia que você se sacrificava. Eu só via você como um velho que não tinha nada legal. Mas você tem. Você tem caráter. Você tem dignidade. E eu não tenho. Ainda. As palavras dela me emocionaram profundamente. Era a primeira vez que via verdadeiro arrependimento naquela criança. O que mudou? Perguntei. Por que agora? Gustavo olhou para Fernanda de novo. Ela assentiu, dando permissão para ele continuar. Tivemos que mudar para um apartamento de 2 quartos em Cascadura. Perdemos os carros. Vendemos para pagar dívidas. Fernanda está trabalhando tempo integral numa loja. Eu peguei um segundo emprego aos sábados. Beatriz está em escola pública. E? Provoquei. Isso te tornou uma pessoa melhor automaticamente? Não, Fernanda respondeu. O que nos tornou pessoas melhores foi perceber quanto você fazia e nunca pediu nada em troca. Foi entender que dignidade não vem de dinheiro. Foi ver Beatriz chorando porque perdeu as amigas. E perceber que foi nossa ganância que causou isso. Vocês estão esperando que eu volte a ajudar financeiramente?
Não, Gustavo disse firmemente. Não viemos pedir dinheiro. Viemos pedir perdão e pedir uma chance de reconstruir nosso relacionamento. Como família de verdade, não como banco e clientes. Olhei para os três. Estudei seus rostos. Vi cansaço. Vi humildade. Vi o que parecia ser transformação real. Por que devo acreditar que dessa vez é diferente? Fernanda se adiantou. Porque desta vez nós perdemos. Perdemos tudo o que achávamos importante. E na perda, descobrimos o que realmente importa. Família, respeito, dignidade. Coisas que não se compra. Vovô. Beatriz se aproximou e segurou minha mão. As mãos dela estavam frias, trêmulas. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida tentando ser digna de ser sua neta. Vou estudar, vou trabalhar quando crescer. Vou ser alguém que você possa ter orgulho. E nunca, nunca mais vou desrespeitar você ou qualquer pessoa. Senti lágrimas querendo escapar dos meus olhos. Era tudo o que eu queria ouvir. Mas será que era real? Eu preciso de tempo para processar isso, disse finalmente. Vocês me machucaram profundamente. Vão levar tempo para reconstruir confiança. Entendemos. Gustavo concordou. Não esperamos que seja rápido. Só pedimos a chance. Tem uma condição, disse-me levantando. Quero jantar com vocês toda semana, domingos, no apartamento novo de vocês. Quero ver como estão vivendo. Quero conhecer essa nova versão de vocês. Sem mentiras, sem fachadas. Combinado, Gustavo aceitou imediatamente. Eles saíram logo depois. Quando fechei a porta, permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Não sabia se acreditar neles. Não sabia se era manipulação ou transformação genuína. Só sabia que eu tinha mantido minha dignidade. E isso ninguém ia tirar de mim. No domingo seguinte, fui ao apartamento deles em Cascadura. Era simples. 2 quartos pequenos, sala e cozinha juntas, um banheiro. Muito diferente do apartamento de 3 quartos em Botafogo, onde moravam antes. Mas estava limpo, organizado, e tinha cheiro de comida caseira. Vovô! Beatriz abriu a porta com um sorriso genuíno. Não tinha celular na mão. Estava vestida simples, mas limpa. Entrei. Gustavo estava na cozinha terminando de fazer um estrogonofe. Fernanda colocava a mesa. Pai, fica à vontade, disse Gustavo. Já está quase pronto. Sentei no sofá pequeno. Reparei nas mudanças. Não tinha televisão grande, não tinha decoração cara. Tinha fotos de família nas paredes. Fotos simples, algumas até em molduras baratas. Mas tinha amor naquelas fotos. Jantamos juntos. A comida estava boa. Simples, mas feita com carinho. Durante a refeição conversamos. De verdade. Perguntei a Beatriz sobre a escola nova. É diferente, vovô. Tem gente de todos os tipos. No começo foi difícil porque eu era a metida, a patricinha. Mas uma menina chamada Jéssica me acolheu. Ela me ensinou a não julgar as pessoas pela roupa ou pelo que tem. Agora, ela é minha melhor amiga. E você gosta dela? Muito, mais do que gostava das meninas da escola antiga. Elas eram todas falsas. A Jéssica é de verdade. Aquilo me tocou. Minha neta estava aprendendo valores reais. E você, Fernanda? Como está o trabalho? Ela suspirou. Cansativo. Trabalho 8 horas por dia, 6 dias por semana. Os pés doem no final do dia. Mas sabe de uma coisa? Eu gosto. Pela primeira vez na vida, eu sinto que estou contribuindo de verdade. Que o dinheiro que entra na casa é fruto do meu esforço. E o segundo emprego, Gustavo? Estou trabalhando aos sábados num depósito. É braçal, pesado, mas o dinheiro extra ajuda. E me dá uma satisfação que nunca tive antes. Depois do jantar, Beatriz me mostrou o quarto dela. Pequeno, mas decorado com gosto. Tinha desenhos na parede que ela mesma tinha feito. Vovô, olha, eu desenhei nossa família. No desenho estávamos todos juntos. Eu, Gustavo, Fernanda e Beatriz. Todos sorrindo. Todos de mãos dadas. Está lindo, Bia. É o que eu quero que a gente seja. Uma família de verdade. Quando fui embora naquela noite, senti algo diferente. Esperança. Esperança real de que talvez, só talvez, eles tivessem realmente mudado. As semanas seguintes continuei visitando. Todo domingo. Religiosamente.
E a cada visita, via mais mudanças. Beatriz me mostrava as notas da escola. Estava indo bem. Estudava de verdade agora, sem celular para distrair. Fernanda falava sobre o trabalho com um orgulho que eu nunca tinha visto nela. Sobre clientes que voltavam porque ela atendia bem. Sobre o salário que era dela, ganho com seu suor. Gustavo tinha emagrecido um pouco com o trabalho físico, mas parecia mais feliz, mais leve. Um mês depois da primeira visita, Gustavo me chamou para conversar a sós. Pai, eu queria te agradecer. Por quê? Por não ter cedido. Se você tivesse continuado nos sustentando, eu teria virado um inútil completo. A Fernanda teria continuado sendo uma pessoa vazia. A Beatriz teria crescido achando que tudo era direito dela. E agora? Agora somos uma família de verdade. Passamos dificuldades? Sim, mas passamos juntos. Conversamos, planejamos, trabalhamos em equipe. Pela primeira vez no meu casamento, eu e a Fernanda somos parceiros de verdade. Aquelas palavras valeram todo o sofrimento que passei. 2 meses depois do confronto inicial, recebi uma ligação de Gustavo. Era uma sexta-feira à noite. Pai, pode vir aqui amanhã de manhã? Tem uma surpresa. Que tipo de surpresa? É surpresa, mas é boa, prometo. No sábado de manhã fui até o apartamento deles. Quando entrei havia mais gente. Reconheci alguns parentes distantes. Tios, primos que eu não via há anos. O que está acontecendo? Perguntei confuso. Beatriz pegou minha mão e me levou até a sala. No centro havia um quadro coberto com um pano. Vovô, a gente fez uma coisa para você, ela disse com os olhos brilhando. Gustavo tirou o pano. Era um quadro grande com uma colagem de fotos. Fotos de toda a minha vida. Comigo jovem, com Helena, com Gustavo bebê, com Gustavo crescendo, no meu trabalho, pescando, rindo. No centro do quadro, em letras grandes, Mauro Nogueira, um homem de verdade. Embaixo, obrigado por nos ensinar o que realmente importa. Não consegui segurar as lágrimas. Chorei ali mesmo, na frente de todos. Pai, Gustavo se aproximou, também chorando. Você não é um ninguém. Você é tudo. É o homem que eu quero ser. É o avô que Beatriz tem sorte de ter. É o exemplo que eu falhei em seguir por tanto tempo. Fernanda se aproximou também. Mauro, eu passei anos te desprezando porque você não tinha o que eu achava importante. Dinheiro, status. Mas você tinha o que realmente importa. Caráter, dignidade, amor verdadeiro. Me desculpa por ter sido tão cega. Beatriz me abraçou forte. Vovô, você é meu herói. Não porque você tem dinheiro ou coisas legais, mas porque você é bom. E você me ensinou que ser bom é o que realmente importa. Passamos aquela manhã juntos. Comendo, rindo, lembrando. Foi a melhor manhã que tive em anos. À tarde, quando estava saindo, Gustavo me entregou um envelope. O que é isso? Abre. Dentro tinha um cheque. De R$ 5.000. Gustavo, eu não quero seu dinheiro. Pai, não é caridade, é pagamento. Eu nunca vou conseguir te pagar de volta os 184 mil. Mas vou passar o resto da vida tentando. Este é o primeiro pagamento de muitos. Filho, você não precisa. Preciso sim, por mim. Não por você. Eu preciso fazer isso para provar para mim mesmo que eu sou um homem de verdade. Aceitei o cheque. Não porque precisava do dinheiro, mas porque sabia que era importante para ele. Quando dirigi de volta para casa naquela tarde, me senti completo, realizado. Não porque recebi dinheiro, não porque recebi desculpas, mas porque vi transformação real. Minha família tinha tocado o fundo, e no fundo, tinha encontrado o que realmente importava. 3 meses se passaram desde aquela manhã especial. A vida continuou seu curso. Eu continuei trabalhando na fábrica, mas agora com um sorriso mais frequente no rosto. Valéria se tornou minha namorada oficial, e ela trouxe uma leveza para minha vida que eu não sabia que faltava. Um sábado, Sebastião me convidou para pescar como de costume. Estávamos na lagoa de Jacarepaguá, cercados pelo verde e pelo silêncio. Apenas o som da água e dos pássaros. Mauro, você está diferente, ele comentou enquanto ajustava a isca. Como assim? Mais leve, mais você. Antes você parecia carregar o mundo nas costas. Agora parece que largou o peso. Sorri. Larguei mesmo.
Aprendi que não posso carregar o peso dos outros. Cada um tem que carregar o seu. E seu filho? Como está? Bem. Muito bem, na verdade. Pela primeira vez ele está sendo pai de verdade, marido de verdade. Não só no nome, mas na prática. E sua neta? Beatriz está se tornando uma menina incrível. Tirou notas altas no bimestre. Está fazendo amizades verdadeiras, aprendendo o valor das coisas. Sebastião balançou a cabeça aprovando. Você fez a coisa certa, cara. Muita gente não teria coragem. Não foi coragem, foi necessidade. Ou eu me respeitava ou ninguém ia me respeitar. Naquele domingo, como tinha se tornado tradição, fui jantar com Gustavo e família. Valéria foi comigo desta vez. Era a primeira vez que eu a apresentava oficialmente. Beatriz a recebeu com entusiasmo. Você é a namorada do vovô? Que legal. Vovô merece ser feliz. Fernanda preparou uma lasanha que estava deliciosa. Durante o jantar, notei como eles interagiam. Gustavo ajudava na cozinha. Beatriz colocava a mesa sem precisar ser mandada. Fernanda servia com um sorriso genuíno. Mauro, Fernanda disse enquanto comíamos. Eu comecei uma terapia. Uma vez por semana. Estou trabalhando meus problemas, entendendo de onde vem minha necessidade de validação através de coisas materiais. Que bom, Fernanda. Isso é muito importante. E está me ajudando. Estou aprendendo que meu valor não está no que eu tenho, mas em quem eu sou. Gustavo complementou. E eu também comecei. Terapia de casal com a Fernanda. Estamos reconstruindo nosso casamento sobre uma base sólida dessa vez. Estou orgulhoso de vocês. Disse sinceramente. Depois do jantar, Beatriz pediu para conversar comigo na varanda. Sentamos lado a lado, olhando para a rua movimentada de Cascadura. Vovô, sabe o que eu descobri? O que, minha querida? Que ser rico não é ter muito dinheiro. Ser rico é ter pessoas que te amam de verdade. E nesse sentido eu sou muito rica. Porque tenho você, tenho meus pais, tenho a Jéssica, tenho a Valéria agora. Segurei a mão dela. Você aprendeu em 10 anos o que muita gente leva uma vida inteira para aprender. Ou nunca aprende. Foi você que me ensinou, vovô. Quando você disse não. Como assim? Quando você cortou a ajuda, eu fiquei com raiva primeiro. Achei que você era malvado. Mas depois eu entendi. Você estava me ensinando. Ensinando que ninguém é melhor que ninguém. Que respeito se ganha, não se exige. Que dignidade vale mais que qualquer coisa. Aquelas palavras saindo da boca de uma criança de 10 anos me encheram de esperança. Esperança no futuro dela. Esperança na humanidade. Na segunda-feira seguinte, algo inesperado aconteceu no trabalho. Meu chefe Arnaldo me chamou na sala dele. Mauro, senta aí. Sentei, curioso, mas não preocupado. Eu sabia que meu trabalho era impecável. Mauro, você está aqui há quanto tempo? 28 anos. 28 anos de serviço impecável. Nunca uma falta injustificada. Nunca um problema. Sempre dedicado, sempre responsável. Obrigado, Arnaldo. A empresa está passando por uma reestruturação. Estamos criando uma posição nova. Supervisor de manutenção. Salário de R$ 7.000. Benefícios melhores. Menos trabalho físico, mais gestão. Meu coração acelerou. E você está me oferecendo essa posição? Sim. Você merece, Mauro. Merece há anos, na verdade. Mas só agora conseguimos aprovar a posição. R$ 7.000. Quase o dobro do que eu ganhava. Aos 57 anos, finalmente um reconhecimento pelo trabalho duro. Eu aceito. Muito obrigado, Arnaldo. Você que merece, Mauro. Começa mês que vem. Saí da sala dele flutuando. A primeira pessoa que liguei foi Valéria. Amor, você não vai acreditar. Contei tudo. Ela gritou de alegria do outro lado da linha. Mauro, eu estou tão orgulhosa de você. Vamos comemorar hoje à noite. A segunda pessoa que contei foi Sebastião. Ele me abraçou forte. Cara, finalmente. Você merece isso e muito mais. À noite, durante o jantar com Valéria num restaurante simples, mas aconchegante em Santa Teresa, ela segurou minha mão sobre a mesa. Mauro, você percebe que tudo está se alinhando. Como assim? Você se impôs, colocou limites, exigiu respeito, e o universo está retribuindo. Sua família voltou transformada. Você encontrou amor de novo. E agora, reconhecimento profissional.
Ela tinha razão. Era como se finalmente as coisas estivessem caindo no lugar. Sabe o que eu aprendi nesses últimos meses? Disse pensativo. Que a gente ensina às pessoas como nos tratar. Eu ensinei minha família que podiam me desrespeitar porque eu aceitava. Quando parei de aceitar, eles tiveram que mudar ou perder meu respeito completamente. Exatamente. E isso vale para tudo na vida. Trabalho, relacionamentos, amizades. As pessoas vão até onde você permite. Brindamos com nossos copos de vinho barato. Mas naquele momento me senti o homem mais rico do mundo. No domingo seguinte fui jantar com a família e levei a notícia da promoção. A reação deles foi o que eu esperava da nova versão deles. Pai, que incrível! Você merece muito. Gustavo me abraçou forte. Mauro, estou tão feliz por você. Fernanda parecia genuinamente feliz. Vovô, você é o melhor. Beatriz pulou no meu pescoço. Notei que ninguém perguntou quanto era o novo salário. Ninguém fez conta de quanto eu poderia ajudá-los agora. Eles apenas celebraram minha vitória como minha, não como deles. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre a transformação deles. Durante o jantar, Gustavo me contou que tinha recebido uma promoção também. Nada grandioso, mas um aumento de R$ 500 no salário. E sabe o que é engraçado, pai? Esses R$ 500 que eu conquistei valem mais para mim do que os milhares que você me dava, porque são meus. Eu ganhei. Eu mereci. É exatamente assim que tem que ser, filho. Fernanda completou. E eu também recebi aumento. R$ 100. Parece pouco, mas para mim significa que estou fazendo um bom trabalho. E isso vale ouro. Beatriz, não querendo ficar de fora, anunciou. E eu tirei a nota mais alta da turma em matemática. Não ganhei dinheiro, mas ganhei orgulho próprio. Rimos todos juntos. Era um riso leve, genuíno, de uma família que finalmente tinha encontrado seu equilíbrio. Depois do jantar, enquanto Fernanda e Beatriz lavavam a louça, algo impensável meses atrás, Gustavo e eu fomos para a pequena varanda. Pai, tem uma coisa que eu nunca te falei. Pode falar, filho. Quando você cortou a ajuda, eu te odiei. Por uns dias, eu realmente te odiei. Achei que você era cruel, insensível, egoísta. Eu sei. E doeu saber disso. Mas sabe quando mudou? Quando a Fernanda e eu tivemos a primeira briga feia sobre dinheiro. Ela me acusou de ser um fracasso. Eu acusei ela de ser interesseira. Gritamos, choramos, quase nos separamos. E o que aconteceu? A Beatriz entrou no quarto. Estava chorando. E sabe o que ela disse? Vocês estão brigando porque não tem mais o vovô para resolver os problemas. Vocês nunca aprenderam a resolver sozinhos. Uma criança de 10 anos teve que nos dar essa paulada na cabeça. Respirou fundo antes de continuar. Naquela hora eu entendi. Você não estava sendo cruel. Estava sendo o único adulto responsável da família. Estava nos ensinando a crescer. Mesmo que doesse. Mesmo que você soubesse que a gente ia te odiar no começo. Coloquei a mão no ombro dele. Filho, essa foi a decisão mais difícil que já tomei. Mas também foi a mais importante. Porque eu te amo demais para te deixar ser menos do que você pode ser. Eu sei disso agora. E te agradeço. Você me deu o presente que nenhum dinheiro poderia comprar. Você me deu a chance de me tornar um homem de verdade. Nos abraçamos ali, pai e filho. 2 homens que finalmente se entendiam. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças positivas. Na minha nova posição de supervisor, eu tinha uma equipe de 5 pessoas para gerenciar. Era desafiador, mas gratificante. Estava usando minha experiência de anos para ensinar os mais novos. Um dia, um dos jovens da equipe, Carlos, me procurou com um problema pessoal. Seu Mauro, posso falar uma coisa? Claro, Carlos. Meu pai me pediu dinheiro emprestado de novo. Já é a 5ª vez esse ano. Ele sempre promete devolver, mas nunca devolve. E eu não sei dizer não porque é meu pai. Sorri reconhecendo a situação. Carlos, vou te contar uma história. Contei tudo, desde a humilhação no almoço até a transformação da minha família. Carlos me ouviu em silêncio absoluto. Nossa, seu Mauro, o senhor passou por isso tudo? Passei. E aprendi que amar alguém não significa permitir que te usem. Às vezes amar significa dizer não. Significa deixar a pessoa enfrentar as consequências das próprias escolhas.
Mas e se meu pai ficar bravo comigo? Então ele vai ficar. E você vai ter que decidir o que é mais importante: a aprovação dele ou seu próprio bem-estar. Carlos saiu daquela conversa pensativo. Semanas depois ele me procurou de novo. Seu Mauro, eu disse não para meu pai. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ele ficou bravo, me xingou, disse que eu era um filho ruim. Mas depois de uma semana ele me ligou. Pediu desculpas, disse que eu tinha razão. E pela primeira vez na vida ele está procurando ajuda para os problemas dele. Aquilo me encheu de orgulho. Não só por Carlos, mas porque percebi que minha história podia ajudar outras pessoas. Comecei a compartilhar minha experiência com mais frequência. Na igreja que eu frequentava aos domingos pela manhã, o padre me pediu para dar um testemunho. Contei tudo para a congregação. Depois da missa, várias pessoas me procuraram. Homens e mulheres de todas as idades, todos com histórias parecidas. Todos sendo usados por familiares. Todos sem coragem de dizer não. Mauro, obrigado por compartilhar isso, disse uma senhora de uns 60 anos. Minha filha tem 35 e ainda mora comigo. Não trabalha, não estuda, só gasta meu dinheiro. E eu tenho medo de colocá-la para fora porque as pessoas vão me julgar. E o que é mais importante? Perguntei gentilmente. O que as pessoas pensam ou sua paz de espírito? Ela começou a chorar. Minha paz, definitivamente minha paz. Então você já sabe o que fazer. Virei, sem querer, uma espécie de conselheiro informal. Pessoas me procuravam para conversar sobre problemas familiares, sobre limites, sobre dignidade. Eu sempre ouvia com atenção e compartilhava o que tinha aprendido. Um dia, Valéria me disse: Mauro, você deveria escrever um livro sobre isso. Sua história poderia ajudar muita gente. Eu? Escrever um livro? Amor, eu mal terminei o ensino médio. Não precisa ser um escritor profissional. Precisa apenas ser honesto. Contar sua história do jeito que você me contou. A ideia ficou na minha cabeça. Comecei a escrever à noite, depois do trabalho. Nada rebuscado, apenas minha história. Como era antes, o que aconteceu, como mudei, como eles mudaram. Levei 3 meses para terminar. Não era um livro grande, apenas 100 páginas. Mas era honesto, era real. Mostrei para Valéria. Ela chorou lendo. Mauro, isso é lindo. Precisa publicar. Como? Eu não conheço ninguém do mercado editorial. Publica online, na internet. Cria um blog. Hoje em dia é assim que as histórias chegam nas pessoas. Com a ajuda dela, criei um blog simples. Postei minha história em capítulos. Não esperava muita coisa. Talvez alguns amigos leriam. Em uma semana, tinha 50 visitantes. Em um mês, 1000. Em 3 meses, 10.000 pessoas tinham lido minha história. Os comentários eram emocionantes. Pessoas do Brasil inteiro, de todas as idades, compartilhando suas próprias histórias. Agradecendo por eu ter tido coragem de falar sobre um assunto que muitos consideram tabu. Obrigado por compartilhar isso. Eu estava passando pela mesma situação e me sentia culpado. Seu relato me deu coragem para colocar limites. Minha mãe me tratava como ATM. Li sua história e finalmente disse não. Ela está brava, mas eu estou em paz. Sou avó e meus netos me desrespeitavam. Segui seu exemplo. Hoje eles me tratam com respeito e amor verdadeiro. Cada comentário me emocionava. Minha dor, minha experiência, estava ajudando outros. Um dia, recebi um e-mail de uma editora pequena do Rio. Queriam publicar minha história em livro físico. Não ofereciam muito dinheiro, mas ofereciam a chance de alcançar mais pessoas. Aceitei. 6 meses depois do início de tudo, eu estava numa pequena livraria em Botafogo, fazendo o lançamento do livro Dignidade Não Se Negocia. A história de um avô que disse não. Gustavo, Fernanda e Beatriz estavam lá. Valéria ao meu lado. Sebastião e outros amigos da fábrica. Pessoas que eu nem conhecia, mas que tinham lido o blog. Quando chegou minha hora de falar, olhei para todos ali e senti uma gratidão imensa. Eu não sou escritor. Comecei. Sou um técnico de manutenção aposentado. Mas sou alguém que aprendeu, da maneira mais difícil, que respeito não é opcional. É essencial. Falei por 20 minutos sobre a jornada, sobre a dor, sobre a decisão, sobre a transformação.
O que eu quero que vocês entendam é que dizer não a quem você ama não é falta de amor. Às vezes é o maior ato de amor possível, porque você está dando para essa pessoa a chance de crescer, de amadurecer, de se tornar quem deve ser. Quando terminei, as pessoas aplaudiram. Mas o momento mais especial foi quando Beatriz pediu o microfone. Posso falar? Ela perguntou timidamente. Claro, querida. Ela subiu no pequeno palco ao meu lado. Com 11 anos agora, estava mais madura, mais confiante. Meu nome é Beatriz, e eu sou a neta que chamou o avô de ninguém. Eu sou a menina mimada, mal educada, que humilhou o homem mais importante da minha vida. A livraria ficou em silêncio absoluto. Eu queria pedir desculpas publicamente. Para o meu avô e para todas as pessoas aqui. Porque o que eu fiz foi horrível. Mas mais que isso, eu queria agradecer. Agradecer? Perguntei surpreso. Agradecer por você ter me amado o suficiente para me deixar cair. Para me deixar aprender. Se você tivesse continuado me dando tudo, eu teria virado um monstro. Mas você me ensinou que o mundo não gira ao meu redor. Que respeito se conquista. Que dignidade importa. Ela se virou para o público. Se vocês têm filhos, netos, sobrinhos, ensinem isso para eles. Não com palavras, mas com ações. Não tenham medo de dizer não. Não tenham medo de deixar eles enfrentarem consequências. Porque é assim que a gente aprende a ser gente de verdade. Os aplausos foram estrondosos. Eu chorei. Valéria chorou. Gustavo e Fernanda choraram. Metade da livraria chorou. Depois do evento, enquanto assinava livros, uma jovem de uns 25 anos se aproximou. Senhor Mauro, meu pai me deu esse livro. Ele quer que eu leia. Diz que eu preciso aprender o que seu filho aprendeu. E você vai ler? Vou. Porque eu vi a emoção no rosto dele quando pediu. E percebi que talvez eu esteja fazendo com ele o que sua família fazia com você. Então você já deu o primeiro passo. Reconhecer é o começo da mudança. Aquela noite em casa, deitado ao lado de Valéria, refleti sobre tudo que tinha acontecido no último ano. Tinha perdido o respeito da minha família, mas ganhei de volta multiplicado. Tinha cortado ajuda financeira, mas ganhado uma família funcional. Tinha enfrentado a solidão e o medo, mas encontrado amor verdadeiro. E tinha transformado minha dor em propósito, minha experiência em lição para outros. Valeu a pena? Perguntou Valéria na escuridão do quarto. Cada segundo, cada lágrima, cada momento de dúvida, tudo valeu. Um ano após o lançamento do livro, minha vida estava irreconhecível de maneira positiva. O livro tinha vendido 15 mil cópias. Um sucesso para uma editora pequena e um autor desconhecido. Mas mais importante que as vendas eram as mensagens que continuava recebendo. Seu Mauro, li seu livro e finalmente tive coragem de me divorciar do marido abusivo. Mauro, sua história me ensinou que posso amar meus filhos sem ser capacho deles. Senhor Nogueira, sou professor e estou usando seu livro para ensinar limites saudáveis aos meus alunos. Cada mensagem era um lembrete de que a dor que passei tinha servido um propósito maior. Gustavo e Fernanda continuaram progredindo. Ele tinha sido promovido de novo. Agora ganhava um salário decente. Ela tinha aberto uma pequena loja online vendendo roupas. Nada grandioso, mas era dela. Fruto do trabalho dela. Beatriz estava se destacando na escola. Não só nas notas, mas no caráter. Me contou que tinha defendido uma colega que estava sendo intimidada. Lembrei do que você me ensinou, vovô. Que a gente tem que respeitar todo mundo, independente de quem sejam ou do que tenham. Aquilo me encheu de orgulho mais que qualquer nota alta poderia. Meu relacionamento com Valéria tinha evoluído. Morávamos juntos agora, numa casa que compramos juntos em Tijuca. Nada luxuoso, mas era nosso. Ela me ensinou a dançar forró. Eu ensinei ela a pescar. Nos completávamos. Uma noite durante o jantar, ela me surpreendeu. Mauro, vamos nos casar? Quase engasguei com a comida. Você está me pedindo em casamento? Estou. Nós dois já fomos casados, já criamos filhos. Não precisamos de romantismo adolescente. Precisamos de companheirismo, respeito, amor. E temos isso. Então, vamos oficializar? Sorri. Sim. 1000 vezes sim. Nos casamos 3 meses depois numa cerimônia pequena. Apenas família próxima e amigos.
Beatriz foi da minha. Sebastião foi meu padrinho. Foi perfeito. Durante a festa, Gustavo fez um discurso que me marcou. Meu pai me ensinou muitas coisas na vida, mas a lição mais importante ele me ensinou quando parou de me ensinar. Quando ele disse não. Quando ele me forçou a crescer. Pai, obrigado por me amar o suficiente para me deixar cair. E obrigado por estar aqui quando eu finalmente aprendi a me levantar sozinho. Não tinha olho seco no salão. 2 anos após o incidente do almoço, recebi um convite inesperado. Uma escola particular em Copacabana queria que eu desse uma palestra para os pais sobre limites e amor. Eu não sou palestrante, disse ao diretor. Não precisa ser, precisa apenas contar sua história. Os pais aqui precisam ouvir isso. Estamos lidando com uma geração de crianças mimadas e pais que têm medo de dizer não. Aceitei. No dia da palestra, o auditório estava lotado. 200 pais ansiosos por respostas. Contei minha história. Sem floreios, sem embelezar, a dor crua, a decisão difícil, a transformação lenta mas real. Depois, abri para perguntas. Uma mãe levantou a mão. Senhor Mauro, mas e se meu filho nunca mudar? E se eu disser não e ele simplesmente me cortar da vida dele? Então ele vai te cortar. E vai doer. Muito. Mas você vai saber que fez o certo. E eventualmente, quando a vida ensinar para ele o que você tentou ensinar, ele vai voltar. E vai voltar transformado. Um pai perguntou. Como você aguentou? Como lidou com a culpa? Não lidei bem no começo. Teve noites que eu chorei até dormir. Teve dias que quase cedi. Mas eu me lembrava de uma coisa. Se eu cedesse, estaria ensinando que desrespeito não tem consequências. E que lição seria essa? As perguntas continuaram por 1 hora. No final, a fila de pais querendo conversar comigo pessoalmente era enorme. Meu filho tem 30 anos e não trabalha. O que faço? Minha filha me trata mal e eu continuo pagando as contas dela. Meus netos são mal educados e eu não sei como lidar. Para cada um, eu oferecia não soluções mágicas, mas perspectiva, empatia e a coragem que vem de saber que outros passaram por isso e sobreviveram. Aquela palestra se tornou outras escolas, igrejas, empresas. Virei, sem querer, um defensor de limites saudáveis em relacionamentos familiares. Não fazia isso pelo dinheiro, que era pouco. Fazia porque via a transformação nas pessoas. Via pais ganhando coragem. Via famílias se reconstruindo. 3 anos após aquele almoço fatídico, Beatriz fez 13 anos. Para comemorar, eles organizaram um almoço. Na minha casa. A ironia não passou despercebida. Bia quis aqui, pai, explicou Gustavo. Ela disse que foi aqui que tudo começou. E deveria ser aqui que a gente celebrasse quanto mudamos. A mesa estava posta com amor. Gustavo tinha feito a feijoada, usando a receita que eu ensinei. Fernanda tinha feito a farofa. Beatriz tinha feito um bolo, do zero, com as próprias mãos. Durante o almoço rimos. Conversamos. Não sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Vovô, disse Beatriz, sabe o que eu quero ser quando crescer? O que, minha querida? A assistente social. Quero ajudar famílias como a nossa. Famílias que estão quebradas, mas podem ser consertadas. Senti orgulho inundando meu peito. Você vai ser incrível nisso. Aprendi com o melhor, com você. Depois do almoço, enquanto tomávamos café, Gustavo me entregou um envelope. O que é isso? Abre. Dentro havia um documento. Escritura de um terreno em Itaipuava. Gustavo, eu não entendo. Pai, durante esses 3 anos, a Fernanda e eu fomos guardando dinheiro. Pouco, mas guardamos. Compramos esse terreno para você construir a casa de praia que sempre sonhou, mas nunca teve porque estava ocupado cuidando de mim. Fiquei sem palavras. Filho, isso é muito. Não é nada comparado ao que você nos deu. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de caráter, dignidade. Exemplo. Fernanda se aproximou. Mauro, eu sei que eu fui horrível com você. Sei que tem coisas que eu disse e fiz que nunca vão ser apagadas. Mas quero passar o resto da vida compensando. Não com dinheiro, mas com respeito. Com amor. Com gratidão. Beatriz me abraçou. Vovô,
Você é meu herói. Não porque você fez coisas incríveis, mas porque você teve coragem de fazer a coisa certa mesmo quando era difícil. Chorei. Chorei muito. Mas eram lágrimas de alegria, de realização, de propósito cumprido. Naquela noite, sozinho em casa, Valéria tinha ido visitar a filha dela em São Paulo. Sentei na varanda e olhei para as estrelas. Pensei em tudo o que tinha acontecido, na humilhação que sofri, na dor que senti, na coragem que precisei ter. E no resultado final, minha família não era perfeita. Nenhuma família é. Mas era real, era funcional, era baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. Meu livro estava ajudando pessoas. Minhas palestras estavam fazendo diferença. Meu casamento com Valéria era sólido e feliz. E mais importante, eu tinha recuperado algo que achei que tinha perdido para sempre. Minha dignidade. O telefone tocou. Era Sebastião. Mauro, vai pescar domingo? Claro. Que horas? 6 da manhã. E leva a Valéria dessa vez, a Maria quer conhecer ela melhor. Combinado. Desliguei e sorri. Vida simples. Amigos verdadeiros. Família reconstruída. Propósito encontrado. Não era rico. Não tinha luxos. Mas era feliz. Genuinamente feliz. E percebi que essa era a maior vitória de todas. Não foi fazer eles mudarem. Foi eu ter mudado. Foi eu ter encontrado minha própria voz. Meu próprio valor. Durante anos, eu tinha medido meu valor pelo que podia dar para os outros. Pelo quanto podia ajudar. Pelo quanto podia sacrificar. Mas aprendi que valor verdadeiro não vem de quanto você dá. Vem de quanto você se respeita. De quanto você se valoriza. De quanto você exige que outros te valorizem também. E quando você se respeita, quando você se valoriza, você ensina outros a fazer o mesmo. Não com palavras, mas com ações, com limites, com dignidade. 4 anos após o incidente, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de uma produtora de televisão. Queriam fazer um documentário sobre minha história e sobre famílias que passaram por transformações similares. Senhor Mauro, sua história ressoa com milhões de brasileiros. Avós, pais, até filhos que estão sendo usados por familiares. Queremos amplificar sua mensagem. Hesitei. Não gostava de holofotes, não buscava fama. Preciso pensar. Conversei com Valéria. Amor, o que você acha? Acho que você pode ajudar muita gente. Mas só faça se estiver confortável. Não precisa provar nada para ninguém. Conversei com Gustavo. Pai, vai mostrar nosso rosto? Eles querem, mas eu não vou fazer se você não estiver confortável. Gustavo olhou para Fernanda. Ela assentiu. Pai, faça. Nossa história pode ajudar outras famílias. E não temos mais vergonha do que fizemos. Temos vergonha é de quem éramos, mas orgulho de quem nos tornamos. Aceitei fazer o documentário. As filmagens levaram 3 meses. Eles entrevistaram a mim, Gustavo, Fernanda, Beatriz, Valéria, Sebastião, até pessoas que tinham lido o livro e transformado suas vidas. O momento mais emocionante foi quando entrevistaram Beatriz. Ela tinha 14 anos agora, uma adolescente articulada e madura. Beatriz, você se arrepende do que disse ao seu avô? Todos os dias. É uma mancha na minha história que nunca vai sair, mas uso ela como lembrança. Lembrança de nunca mais ser aquela pessoa. Lembrança de que palavras machucam. Lembrança de que respeito importa. O que você quer dizer para outros jovens que tratam mal seus familiares? Ela olhou diretamente para a câmera. Que um dia vocês vão acordar e perceber o quanto erraram. E talvez seja tarde demais. Não esperem até ser tarde. Peçam desculpas agora. Mudem agora. Respeitem agora. Porque as pessoas que amam vocês não vão estar aqui para sempre. A entrevista deixou todo mundo na produção chorando. Quando entrevistaram Fernanda, ela foi brutalmente honesta. Eu era uma pessoa horrível. Materialista, superficial, cruel. Eu olhava para o Mauro e via um homem simples, sem glamour, sem status. E desprezava ele por isso. Mas na verdade, o problema não era ele. Era eu. Eu tinha valores completamente distorcidos. E o que mudou você? Perder tudo.
Quando não tínhamos mais dinheiro do Mauro, quando tivemos que nos virar sozinhos, eu descobri quem eu era sem as máscaras. E não gostei. Tive que reconstruir minha personalidade do zero. Foi doloroso, mas necessário. Gustavo também foi transparente. Eu traí meu pai, não apenas aceitando o dinheiro dele, mas permitindo que minha esposa e filha o desrespeitassem. Eu deveria ter sido o primeiro a defender ele, e fui o primeiro a rir da humilhação dele. Isso me persegue. Como você convive com essa culpa? Tentando ser melhor todo dia, tentando ser o pai que meu pai foi para mim, tentando ensinar minha filha os valores que eu esqueci, e aceitando que algumas coisas não podem ser desfeitas, só compensadas. Quando o documentário foi ao ar numa noite de quinta-feira, assistimos todos juntos na minha sala. Eu, Valéria, Gustavo, Fernanda, Beatriz, Sebastião e sua esposa. Foi estranho me ver na televisão, ver minha história contada com trilha sonora e edição profissional. Mas foi também gratificante ver o produto final. Nos créditos finais, apareceu uma estatística. 70% dos avós brasileiros ajudam financeiramente seus filhos e netos, mas apenas 30% recebem o respeito que merecem. O documentário viralizou. Em uma semana, tinha sido visto por 5 milhões de pessoas. As redes sociais explodiram. Meu avô merecia esse respeito. Vou ligar para ele agora. Eu sou o Gustavo dessa história. Preciso mudar. Sou a Fernanda. Estou com vergonha de mim mesma. Mas teve também críticas. Sempre tem. Ele abandonou a própria família por orgulho. Que homem deixa a neta sem escola? Isso é crueldade disfarçada de lição. Aprendi a não responder às críticas. Quem viveu o que vivi entende. Quem não viveu, vai julgar mesmo. E está tudo bem. O que importava eram as mensagens de pessoas que tinham se transformado, pais que tinham colocado limites, avós que tinham recuperado dignidade, filhos que tinham aprendido gratidão. 6 meses após o documentário, recebi uma ligação inesperada. Era de uma universidade federal. Queriam que eu desse aulas como professor visitante num curso de psicologia familiar. Eu não tenho formação acadêmica, protestei. Você tem experiência vivida. E isso vale mais que qualquer diploma para o que queremos ensinar. Aceitei. Uma vez por semana, durante um semestre, dei aulas sobre limites saudáveis, amor difícil, transformação familiar. Os alunos eram ávidos por conhecimento real. Cansados de teorias, queriam prática. E eu oferecia isso. Uma aluna me procurou após uma aula. Professor Mauro, minha mãe está passando exatamente o que o senhor passou. Posso trazer ela para conversar com o senhor? Claro. A mãe veio na semana seguinte. Chorou contando a história dela. Filho de 32 anos, desempregado por escolha, morando com ela, gastando o dinheiro dela, tratando ela mal. Ele me chama de velha inútil. Diz que eu deveria ser grata por ele morar comigo porque senão eu ficaria sozinha. Reconheci a manipulação. E o que você sente quando ele diz isso? Culpa, medo de ficar sozinha, medo de que ele nunca fale comigo de novo. E você prefere ter um filho que te trata mal perto de você ou ter pai sozinha? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Paz. Eu prefiro paz. Então você já sabe o que fazer? 3 meses depois ela voltou. Estava diferente. Mais leve, sorrindo. Eu coloquei ele para fora. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a mais libertadora. Ele ficou furioso. Não falou comigo por 1 mês, mas depois voltou. Pediu desculpas, arrumou emprego, está morando sozinho e pela primeira vez em 10 anos me tratou com respeito. Histórias como essa se tornaram comuns. Eu me tornei, sem planejar, um catalisador de transformações familiares. 5 anos após aquele almoço que mudou tudo, Beatriz fez 16 anos. Para celebrar, ela pediu algo inusitado. Vovô, quero fazer uma festa diferente. Quero convidar não só meus amigos, mas também pessoas que foram transformadas por sua história. Quero celebrar não só meu aniversário, mas também nossa transformação como família. Fizemos a festa num clube modesto em Tijuca. 150 pessoas. Metade eram amigos de Beatriz. A outra metade eram pessoas que eu tinha conhecido através do livro, das palestras, do documentário. Durante a festa,
Beatriz pediu o microfone. Quero agradecer a todos por virem, mas especialmente quero agradecer ao homem que tornou essa transformação possível. Meu avô, Mauro, apontou para mim. Todos aplaudiram. Quando eu tinha 10 anos, eu era um monstro, mimada, cruel, sem empatia. E no dia que eu mais machuquei meu avô, ele fez a coisa mais amorosa que alguém já fez por mim. Ele me deixou enfrentar consequências. Sua voz se embargou. Ele me ensinou que amor verdadeiro não é dar tudo, é dar o que é necessário, mesmo quando dói, mesmo quando parece cruel, mesmo quando todo mundo julga. Ela veio até mim e me abraçou. Vovô, obrigada por não desistir de mim, por me amar o suficiente para me deixar aprender, por ser o homem mais íntegro que eu conheço. E não consegui conter as lágrimas. Nem tentei. Depois da festa, enquanto ajudávamos a limpar, Gustavo se aproximou. Pai, tem uma coisa que eu nunca te contei. Pode falar. Naquele dia, quando você saiu do almoço, eu soube na hora que tinha feito algo terrível. Vi no seu rosto, na forma como você se levantou, no silêncio pesado. Mas meu orgulho não me deixou ir atrás de você na hora. Eu sei, filho. E durante as semanas seguintes, quando você cortou a ajuda, parte de mim te admirava. Admirava a coragem, a firmeza, mas outra parte te odiava. Odiava porque você estava me forçando a olhar no espelho e ver o fracasso que eu tinha me tornado. E hoje, o que você sente? Gratidão. Pura e simples gratidão. Você salvou minha família, pai. Salvou meu casamento. Salvou minha filha. E, acima de tudo, salvou a mim de mim mesmo. Nos abraçamos ali, pai e filho. 2 homens que tinham caminhado por fogo e saído mais fortes. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e vejo uma jornada que nunca imaginei fazer. De técnico de manutenção a autor. De avô desrespeitado a defensor de limites saudáveis. De homem quebrantado a homem realizado. Minha rotina agora é diferente. Acordo cedo, tomo café com Valéria, vou para a universidade dar minhas aulas 2 vezes por semana. Nos outros dias, escrevo. Estou no 2º livro, esse sobre como reconstruir relacionamentos após conflitos. Aos domingos, sem falta, almoço com Gustavo, Fernanda e Beatriz. Mas agora é diferente. Há respeito, há amor genuíno, há gratidão mútua. Beatriz está no 2º ano do ensino médio. Quer fazer psicologia, para ajudar famílias como a nossa, vovô. Ela se tornou uma jovem impressionante. Voluntária em abrigos, defensora de causas sociais, aluna exemplar. Gustavo foi promovido a gerente-geral na empresa. Ganha bem agora, o suficiente para viver confortavelmente sem extravagâncias. E está feliz. Genuinamente feliz. Fernanda abriu uma 2ª loja online. Está indo bem, mas mais importante, ela se encontrou. Faz terapia até hoje. Está em paz consigo mesma. Quanto a mim, estou bem. Mais que bem. Estou pleno. Semana passada, enquanto pescava com Sebastião, ele me perguntou: Mauro, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Pensei por um longo momento. Não, nem o sofrimento. Porque o sofrimento me ensinou, me transformou, me fez quem sou hoje. Homem sábio, ele disse sorrindo. Não, apenas um homem que aprendeu que dignidade não se negocia, que respeito não é opcional, e que amor verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser real. Ontem recebi uma carta de uma senhora de 70 anos. Dizia: Senhor Mauro, li seu livro, assisti seu documentário, e finalmente tive coragem de dizer não para meu filho que me explorava há 20 anos. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para recuperar minha dignidade. É por cartas assim que eu sei que tudo valeu a pena. Minha história não é especial. Milhares de pessoas passam por isso todo dia. A diferença é que eu tive coragem de falar sobre isso, de admitir a dor, de compartilhar a transformação. E se minha história puder ajudar uma pessoa a se respeitar mais, uma família a se transformar, uma criança a aprender gratidão, então toda a dor que passei terá valido a pena. Porque no final, não somos definidos pelo que acontece conosco. Somos definidos por como respondemos ao que acontece. E eu escolhi responder com dignidade, com limites, com amor difícil, mas verdadeiro. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem em paz,
Um homem que sabe seu valor. Um homem que não aceita menos do que merece. Um homem que aprendeu que dizer não, às vezes, é a forma mais alta de dizer sim ao que realmente importa. E, acima de tudo, vejo um homem que provou que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para exigir o respeito que sempre mereceu. Meu nome é Mauro Nogueira. Tenho 62 anos, e esta é minha história. Uma história de dor que virou transformação, de humilhação que virou dignidade, de um fim que virou um novo e melhor começo. Se você está vivendo algo parecido, saiba, você não está sozinho. Você merece respeito, você merece dignidade, e nunca é tarde para dizer não, para colocar limites, para se valorizar, porque no final, ensinar as pessoas como te tratar não é egoísmo, é amor próprio, e amor próprio não é luxo, é necessidade. Que minha história inspire você a encontrar sua própria voz, sua própria força, sua própria dignidade. Obrigado por me ouvir até o fim.